Olá, tudo bem? Está começando mais um TV Mix Podcast. Meu nome é Sancho Montandon e hoje eu tenho o prazer, a honra, a alegria e a satisfação de receber aqui a minha amiga e convidada Cíntia Siqueira. Tudo bem, Cíntia? Olá, Sancho, é um prazer muito grande estar aqui com você. A honra é toda minha de compartilhar esse momento e que é um bate-papo com você na TV Mix Podcast. Maravilha, eu que estou assim, emocionado, né, de estar aqui te entrevistando e também ter a oportunidade, né, da gente se reencontrar. Você que trabalhou aqui durante uns 4 anos, né, e para mim é uma alegria muito grande aqui a gente estar nesse momento aqui para levar um pouco da sua experiência para as pessoas, que eu acredito que a sua história de vida é muito interessante e vai ajudar muitas pessoas, eu espero, né? Então, antes da gente chegar na sua história de vida, Cíntia, conta um pouquinho como que, onde você nasceu, um pouco da Cíntia Siqueira. Bom, a Cíntia Siqueira é uma brasileira, como todos os outros, que veio de uma família muito humilde. Eu nasci aqui em Patos de Minas, no bairro Novo Horizonte, filha de 2 trabalhadores que sempre fizeram o possível e o impossível para dar dignidade numa realidade de vida que não era tão simples de ser vivida. Eu nasci no ano de 1979, vou fazer 46 anos. Tenho uma filha que vai fazer 18 anos, a Manuela. Sou formada em comunicação social, habilitação em jornalismo. Morei em Uberlândia durante 10, 11 anos, mas sou natural de Patos de Minas. Também sou estrategista em marketing, professora universitária. A minha história com a publicidade aqui em Patos de Minas começa com você, quando eu retornei de Uberlândia para Patos, né? Você foi o meu primeiro empregador nessa cidade, eu sou muito grata a isso. Ah, e essa é a Cíntia Siqueira, de uma forma resumida. Eu consegui responder essa pergunta? Acho que ficou faltando aquela questão do pagode, né, que você gostava muito de pagode. Infelizmente, eu ainda não tenho condições de participar de uma roda de samba, mas eu estou me preparando para isso. Samba é vida, né, gente? Alegra a alma. Você contou assim um panorama da sua vida, né, e eu te conheci em 2010, quando você veio de Uberlândia, né, e aqui a gente atendeu alguns clientes importantes aqui em Patos de Minas. Você me ajudou bastante e eu sempre admirei você assim pela sua garra, persistência e teimosia, né? Que é também assim, já vai num pacote, né, Cíntia? Essa teimosia é, na verdade, a vontade de fazer a coisa bem feita, do seu jeito. Eu sei. Na verdade, todos os meus amigos falam que o meu pior defeito é a teimosia. E hoje eu vejo que é a minha melhor qualidade. Porque se eu não fosse teimosa, eu não estaria aqui na TV Mix Podcast conversando com você. Então a gente transforma, né, aquilo que pode ser um ponto negativo, a gente faz uma transmutação disso aí para algo positivo. E aí, hoje em dia, traduziram a teimosia para uma palavra um pouquinho mais bonita, que ela virou modinha do momento, que é a resiliência. Eu acho que é assim, essa teimosia no bom sentido é a vontade de você fazer as coisas do jeito que você acha que é melhor para você e para as outras pessoas, para o seu cliente, né? Mas, dentre essa característica e outras também, eu acredito que você tem muito a oferecer, né, para sua família, para sua filha, para a sociedade, né, para onde quer que você esteja.
e pela sua experiência de vida também, né. De repente, do nada, acontece um fato na sua vida, né, que a gente não falou aqui ainda, né. Então a Cíntia, ela passou por uma experiência de vida, eh, traumática. Eu vejo que foi uma sentença, né, eu recebi uma sentença da da vida, ah, como que me aconteceu. Foi algo, assim, extremamente complexo, doloroso e sem uma explicação racional, porque eu não estava fazendo nada demais, eu não estava me colocando em perigo e, de repente, eu viro refém de mim mesma. Então eu queria que você contasse, mais ou menos em ordem cronológica, fica à vontade também para mudar isso daí, se você quiser, mas, eu acho que é importante, datas, o que que você estava fazendo, o que que aconteceu, qual foi essa experiência? Bom, Sandy, tipo, eu sou formada em comunicação social, sou especializada em marketing e sempre trabalhei no segmento, né. Então comecei na trajetória em Uberlândia, que foi onde eu estudei, né, e me pós-graduei, mas depois em 2010 eu voltei para Patos por questões pessoais. Então de lá para cá eu comecei a me desenvolver no mercado, trabalhei com você aqui durante 4 anos, depois apareceram outras, oportunidades onde eu abracei, né, fui dar aula na Unipar, fui professora universitária durante 15 anos. Fundei o departamento de marketing de um dos nossos maiores grupos de agronegócio, não só de Patos de Minas, mas de Minas Gerais, que é o Grupo Farroupilha, né. Fiz todo o processo de transição de marca, né, do então Laboratório Farroupilha para a Lallemand Quanticare Brasil. Lallemand é uma multinacional canadense que comprou a unidade de negócio do Grupo Farroupilha, né. Então eu estava no auge da minha carreira profissional, né, conhecendo várias regiões do Brasil, participando de convenções internacionais, tendo experiências interculturais, né, pela Lariman ser uma empresa, multinacional, né, com sedes nos 5 continentes, mais de 60 países. Então isso tudo exigia de mim, né, um movimento muito grande, uma oportunidade de aprender numa cidade do interior, isso é importante frisar, como Patos de Minas, né, ter experiências de grande centro. Então eu estava vivendo esse auge da minha vida, né, e de repente Você chegou a ir para o exterior? foi várias vezes foi em convenções, foi em reuniões orçamentárias, né, reuniões com os departamentos de marketing para a gente compartilhar estratégias, para a gente dividir experiências, né, além também de visitar várias regiões do Brasil, desenvolver lançamento de produto a nível nacional, desenvolver posicionamento de marca, né, acompanhar a equipe de venda. Então eu posso falar que eu tenho uma experiência bem completa no segmento de marketing, apesar de morar numa cidade do interior de Minas Gerais, porque essas coisas parece que a gente só vê, eu friso novamente, nos grandes centros. Então é aquela coisa, eu consegui experimentar de forma prática tudo que a gente via na literatura de graduação. Eu vivi isso na pele, no meu dia a dia. Então eu tive uma oportunidade de crescimento, expansão mental, intelectual e também prática muito grande nessas empresas. Estava no auge. Mas parece que Deus tinha um plano diferente para sua vida. Menino do céu, eu acho que eu era um foguete estourado, sabe, um trator sem freio. Aí ele falou assim: "Vou parar essa menina, mas para me parar ela, hum, eu vou ter que realmente colocar ela sem possibilidade nenhuma de movimento, porque senão ela ainda vai dar um jeito e não vai para onde eu quero que ela vá". E aí no em 2019, o dia 6 de julho, eh, aconteceu uma tragédia na minha vida. Estava dançando em frente a uma televisão, que eu sempre gostei de dançar,
e caí da minha própria altura. Eu nem conhecia esse termo, cair da própria altura, eu nem sabia que isso existia. Ah, e bati a cabeça numa mesa, deu o efeito chicote também, que era uma outra tecnologia que eu também nunca tinha ouvido falar, e fraturei minha C3, C4, C5, né? Por pouco não rompeu a minha medula. E quando eu desmaiei, quando eu tenho lembrança, eu já estava no hospital, eu fui socorrida pelo SAMU, eu estava no hospital regional com um colete que me sufocava eternamente, sem mexer nada do pescoço para baixo. Fizemos exames em mim e o diagnóstico, né, e hoje eu chamo de sentença, foi tetraplegia. E eles passaram esse diagnóstico para você e falaram para você que você não movimentaria mais os braços nem as pernas? Sancho, eles não falavam diretamente, porque como é um momento de muita confusão mental, né, é um momento de muita dor, porque como eu vou ser às vezes, repetitiva nas minhas falas, mas eu acho que isso é importante ressaltar. Eh, não é um diagnóstico, é uma sentença, né, você não tem direito mais de ir e vir, né, então olha, seu diagnóstico é tetraplegia, isso é reversível? Num primeiro momento você não tem nem esse questionamento, você começa a perguntar: "Como assim? Como assim tetraplégica? O que que isso significa?". E aí já começa-se também outros movimentos, né, começou-se outros movimentos na hora que o diagnóstico foi entregue a mim no primeiro momento, que era, fazer uma cirurgia de urgência. E como eu tinha, né, ah, eh, moído minhas 3 vértebras, eu precisaria reconstruí-las Você imediatamente. lembra que dia que foi a cirurgia? Foi dia 6 uma sexta, sábado 7, 8, 9, dia 10 de julho, foi numa terça-feira, eu tive que esperar alguns dias, porque eu saí do regional, hã, eu fui transferida para o HMSF, porque, eu precisava de um bom traumatologista, e graças a Deus eu caí na mão da pessoa correta. Eu tinha um convênio nessa época, então eu fui transferida para o HNSF. Chegando lá, eu fiz todos os exames, mas o diagnóstico não havia mudado, permanecia o mesmo, tetraplegia. E a ação, né, mais necessária continuava sendo a cirurgia. Contudo, o centro cirúrgico do hospital, do HNSF, estava lotado, então eu tinha que esperar, né, sábado, né, porque aí já era sábado, até na terça-feira, que foi quando foi agendada a minha cirurgia, que durou 12 horas. Era uma cirurgia muito complicada, o médico que me atendeu por odontologias, e ele me explicou muito bem dos riscos, né. Foi uma cirurgia que foi feita pela garganta, né, ele entrou pra garganta para reconstruir o meu pescoço, as minhas vértebras. Eu tenho 3 pinos hoje, um alargador, né, da minha medula, e por entrar pela garganta, poderia ser que a a minha avó sofresse algum tipo de modificação. Poderia ser que eu ficaria com alguma sequela. Então ele conversou muito com isso, ele falou assim: "Olha, tem esse risco, mas a gente precisa correr, porque tem muita coisa pra gente fazer, a gente precisa te operar". E sinceramente, na minha cabeça, eu não importava com nada disso, eu só queria saber quando eu voltaria a andar. E a sua família nessa situação, qual foi, quem te deu apoio, onde que você buscou forças para aceitar ou pelo menos tentar compreender esse momento? Sancho, hoje eu olho para trás e vejo, assim, que eu fui amada de todas as formas, e o amor, foi um remédio muito importante na minha recuperação. Eu tive apoio de todos os lados, né. Bom, a primeira pessoa da minha família que ficou sabendo, né, do acidente foi a minha irmã,
Então, imediatamente, ela já foi para o hospital para me prestar socorro. Posteriormente, meus pais já foram comunicados, e aí foi um momento de muita dor, né, um momento de muita confusão, todo mundo queria saber como que isso tinha acontecido, como assim ela estava tetraplégica. Contudo, eu não acompanhei esses movimentos, porque as pessoas, né, blindam, né, as outras pessoas. Então, enquanto as pessoas estavam na minha frente, todo mundo queria me passar muita confiança, né, muita força, para que eu não ficasse pior do que eu estava. É é um choque muito grande, né, quando a gente recebe o diagnóstico como esse, mas, hoje eu vejo que eu fui muito privilegiada por ter tido o apoio de todos os lados, né, o lado familiar, a lado, de amigos, de colegas, isso tudo me deu muita força. Mas é muito perturbador, os primeiros dias eu não conseguia digerir isso bem. Queria tentar entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Imagina assim que deve ter sido uma situação em que a todo momento você fica se questionando: "Por que que isso aconteceu comigo nesse momento da minha vida?". Você tá certíssimo, sabe. O primeiro momento você quer entender o que que aconteceu, você começa a falar: "Por que eu? O que que eu fiz, de errado? Eu tô pagando alguma coisa, que sina que é essa? Né, eu mereço, um diagnóstico tão pesado como esse?". Não, eu me considero uma pessoa bacana, né, sou honesta, tenho um caráter, ajudo todo mundo, tenho meus princípios. O que que eu fiz para merecer uma prova tão difícil como essa, né? Digamos assim, eu sou um milagre, porque as vértebras que eu quebrei são as vértebras que dão sustentação para o pescoço, né, para o ar passar. Então, essas vértebras ficam no pescoço para o ar sair e o ar entrar. Inspiração e expiração. Então, ou seja, quebrou, tapou a garganta, o ar não sai no índio, então eu tive que ter morrido na hora. Nos melhores dos cenários, eu estar em cima de uma cama mexendo um membro ou outro. Não existe com hum, uma explicação científica para a minha melhoria e a minha adaptação, e a minha reabilitação dessa lesão. É, talvez essa explicação seja o destino, o que que você acredita? Na verdade, eu procurei muito por essa resposta, e como eu não obtive, né, eu vou lá na frente na cronologia e depois eu retorno. Quando eu fui para o SARA, porque eu consegui entrar no SARA, que foi um hospital também que eu descobri depois, eu não tinha conhecimento, né, mas é o maior hospital de reabilitação da América Latina, é impressionante, atrai tudo, menos um hospital. A estrutura que eles têm para ter, para tratar, né, de paciente com debilidades, né, ósseas, motoras. E quando eu cheguei lá, eu conversei muito com a psicóloga sobre isso. E aí nós tivemos uma aula sobre fatalidade, onde ela me mostrou vários dados falando de fatalidade no Brasil. E assim, era um gráfico e dados impressionantes, entendeu? Onde são temas que a sociedade não debate, não conversa, e, e, e a gente também não dá valor. Mas na nossa vida, né, nessa vida material, né, existem as fatalidades que não têm explicação. E eu fui mais uma dessa estatística onde não é comentado e me falar. E o Sara tem isso internamente. Então foi algo que começou a me trazer um conforto. Você ficou em Brasília quanto tempo? E você teve que voltar para Patos, depois você ficava indo lá, como é que foi essa etapa? Esse processo, na verdade, dura 6 anos, né? Tem 6 anos o meu acidente.
até hoje eles vão em reabilitação, pro resto da vida, né. Mas, retornando para Patos, né, na minha cirurgia, eu me lembro que, ah, hoje eu vejo que até para a equipe médica, né, para o time que vai tratar de uma situação onde é categorizado como gravíssimo, que foi o meu caso, eles têm que ter muito cuidado para usar as palavras, para lidar com o paciente, né, e os familiares que estão em sua volta. Então, eu me lembro que eu só ficava perguntando para o doutor Poias, ele ia me explicar, né, e eu não ouvia o que ele falava. Eu só queria saber: "Tá, mas quando eu vou voltar a andar? Quando eu vou voltar a andar?". E quando ele me falou que a cirurgia aconteceria na terça-feira, né, demoraria mais 2, 3 dias, eu ingenuamente virei pra ele, falei: "Tá bom, mas o que que eu vou ficar fazendo até lá? O que que uma pessoa tetraplégica pode fazer?". Nada. Ela não tem nada de fazer, ela não faz nada. Ela deixa de receber comida na boca, ela tá usando fralda, ela vai tomando banho em cima de uma cama. As pessoas têm que virá-la de hora em hora, porque senão a pele dela começa a sofrer um certo tipo de decomposição. Mas eu acho que na pressão que eu estava fazendo com ele, ele pegou e falou assim: "Fisioterapia". Eu falei: "Então vamos começar agora". Então, mesmo antes da cirurgia, eu comecei a fazer fisioterapia, fisioterapia. Elas iam para o meu quarto, mexiam um braço, ia para um lado, mexia o outro braço para o outro, mexia uma perna, mexia a outra. E e eu comecei a sentir que eu já estava fazendo alguma coisa, né. Fiz cirurgia, fiquei 16 dias, internada, tive alguns complicadores, né, durante esse período, mas retornei para casa, continuei fazendo a fisioterapia. Hoje eu vejo a fisioterapia, assim, como algo importantíssimo em qualquer tipo de reabilitação. O grande desafio aí é lidar com a dor, porque, geralmente quando você precisa, né, desse tipo de tratamento, que você está lesionado ou você está lesado em algo, então você precisa movimentar, ser tocado, isso tudo gera muita dor, né. Contudo, a fisioterapia faz um benefício muito grande. Eu faço fisioterapia até hoje, apesar de já ter tido alta, mas aí eu fui buscar outras vertentes da fisio para melhorar o meu organismo. Então eu sempre fiz fisioterapia, né, graças a Deus eu tive o privilégio de ter acesso a esses tratamentos. Fiz hidroterapia, isso mesmo sem me movimentar ainda, né, sem ter os movimentos. E depois de 3 meses, na minha lesão, eu fui pra Brasília, para o SAP. Vale lembrar que durante esse período, né, aí eu tinha deixado, né, as minhas atividades laborais, tive que entrar para o INSS e começar um novo modelo de trabalho, que seria aí ficar de pé novamente, né. Então cheguei em Brasília, fui abraçada pela família do meu então namorado na época, que morava lá. Eu fiquei internada lá 3 meses no hospital, e lá eu tive uma aula, uma graduação do que é ser um PCD e das possibilidades que o PCD tem para retornar à sua vida o mais próximo do normal possível, com adaptações diárias. Que é PCD? Pessoa com deficiência, porque agora eu sou uma pessoa com deficiência. Mas você está movimentando bem. Sim, Você vai evoluir mais. eu não tenho garantia de nada. Eu não tenho, segundo a literatura, a medula tem até 1 ano e 8 meses a 2 anos para cicatrizar. A literatura fala que se a medula cicatrizar, estagnou-se qualquer processo. Contudo, já tem 6 anos o meu acidente e eu tenho ganho muscular até hoje, né. A parte mais debilitada do meu corpo, tá, é o do superior, principalmente o lado esquerdo, e a parte de braços, onde eu tenho muita dificuldade de fazer, e aí abraçar, né. Tenho intestino neurogênico, infelizmente, então aí funciona a parte de
de medicações orais e retais, investir a bexiga também urológica, onde eu tomo medicações. Só algumas sequelas que eu ainda preciso lidar. Mas isso tudo eu falo que eu consigo trabalhar e manipular bem. O problema maior são as dores. As dores é que são algo que é preciso ter uma inteligência emocional forte para lidar com elas. Mas eu vou seguir. Nossa, eu venho acompanhando você então, desde então, né? E a sua recuperação, vi aqueles vídeos que você fez no Instagram. Passa até seu Instagram pro pessoal aí a seguir você, né? Fácil demais. É Cíntia C1. Cíntia C1. Vou ficar muito feliz de ter vocês na minha comunidade, filho. Porque eu dou um desafio, uma missão, que eu quero criar uma comunidade de pessoas que acreditam no impossível. Você recebeu o limão e fez a limonada, tá fazendo a limonada nesse sítio. Você se escreveu um livro, já tem planos para o lançamento? Então, Sasha, essa vida é tão doida, né? Agora, eu acho que eu consegui me desvencilhar de qualquer pensamento que eu tinha em relação ao controle da vida. Né? Até você brincou aí da questão da minha teimosia. Eu precisava controlar, né? Tudo, eu queria controlar nos mínimos detalhes. O controle é algo que me dava a sensação de que não aconteceria nada de errado. E hoje eu percebo que isso é uma falácia muito grande em contar com a gente. Não existe controle de nada. A gente não tem controle de nada, tá tudo na mão de Deus. Gente, não tem controle. Eu não estou falando que nós não devemos planejar, sonhar, construir. Não é nada disso. É claro, nós sempre fazemos isso tudo. Mas a questão é um pouquinho mais maior. Esse iceberg é um pouco mais profundo. Porque realmente quando a vida quer, né, cobrar a sua posição de ser senhora, ela vai cobrar e vai te colocar na sua posição de ser nada. Isso aqui é muito rápido, faz isso na hora que você for. E aí esse processo me trouxe, né, um movimento existencial muito grande. Aí você começa a passar por um processo de existencialismo completo, né? Quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Quem eu sou é a pergunta de $1 milhão, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? O ponto positivo é que eu sempre tive uma felicidade muito grande nessa em relação a tudo. Então, acho que isso me alimentou a buscar entender esse cenário. Não tenho resposta ainda, né? Eu acho que, sei lá se eu odeio, mas estou buscando. E eu pensei, bom, é algo devastador. Eu sei que tá todo mundo sofrendo, mas eu não vou ficar tetraplégica. Eu nunca me vi tetraplégica. A minha mente não ficou tetraplégica. O meu coração não ficou tetraplégico. Então, isso tudo foi muito positivo porque eu consegui me segurar naquilo que é alto, belo, justo de caráter, né? Algumas pessoas chamam de Deus, outras chamam de Jesus, outras falam que são guias, santos, enfim. Eu não me atrevo a falar, você chama da forma certa ou você, porque eu acho que é muita pretensão nossa querer manguear essa força que existe para além do que nós somos pensando ou deduzimos, sabe? Acho que a gente sempre tem que buscar entender o que a gente é capaz, aceitar as nossas limitações, porque querendo ou não, a gente não está no controle. Não está. Mas a gente tem livre-arbítrio aí, no meu ponto de vista, para lidar com isso, né? Aí você pode fazer uso do seu livre-arbítrio para lidar com as adversidades de forma positiva ou de forma negativa.
né, eu achei e acho lidar de forma, eh, positiva. Então, voltando à sua pergunta sobre a questão do livro, eu tentei ocupar meu tempo com situações que tirassem as dores e a movimentação do primeiro ângulo, do meu ponto focal, ah, e colocasse no segundo ponto. Então eu fui estudar filosofia, eu fui estudar, antropologia, eu fui estudar psicologia, eu fui estudar marketing, eu fui estudar agronomia, eu fui estudar inglês. Então eu alimentava a minha mente de conhecimentos que de alguma forma acalentavam a minha alma. O meu corpo estava, parado, mas a minha mente estava muito ativa. Então surgiu a ideia de escrever um livro e contar a tudo que eu estava passando. Esse livro eu escrevi há 3 anos atrás, eu cafei letra por letra, deitada numa cama, não tinha movimento, pensa praticamente nenhum, né. A velocidade que eu tenho na minha mão e nos meus braços hoje, muito mais evoluídas comparada àquela época. Não sou mais a mesma, né, que contou essa história, mas de qualquer forma eu acho interessante, deixar a Cintia de 3 anos atrás contar a forma que ela enxergou isso tudo. Eh, Isso também me entreteu, e eu usava isso como fisioterapia, porque eu estava fazendo movimento de dedos, braços, e ao mesmo tempo fazia movimentos, de escritório, ficava sentada em cadeiras para me simular o meu retorno ao trabalho, simular situações, né, de estipação, que era o meu retorno ao trabalho, né. O meu retorno ao trabalho era algo que eu almejava muito e eu me preparava para isso, porque você sabe, eu sempre gostei demais de trabalhar. Eu adoro movimento, eu gosto de estar no meio da galera. Pode não trabalho doida, mas eu gosto de gente, eu gosto de seres humanos. Então eu fui usando isso tudo ao meu favor. E aí nasceu o Caindo na Vida, que agora eu consegui publicar pela editora Flip. Eu estou muito feliz com isso. Estou muito feliz, que essa ideia, ah, hoje virou uma obra e nós vamos lançar no dia 11 de novembro, às 19 horas, no Pedutini Bistrô. Você já pensou em fazer palestras? Essa é uma outra novidade da minha vida. Tem hora que eu acho que eu sou muito doida. E antes de eu te responder, é que eu acho importante também frisar uma coisa. Ah, Durante esse momento, eu questionei muito os meus valores, né, valores de vida, quais eram os meus valores. E eu tive que fazer um resgate profundo em relação a isso. E eu percebo que os valores que me acompanharam na minha reabilitação foram a fé. Né, eu cria que tinha algo que me sustentava, porque não me chame de maluca, mas eu ouvi o nosso interior que fala no meu coração: "Descansa, e vai dar tudo certo". E eu conversava com ela: "Como que eu descanso cheio de dor desse jeito? Você tá doida? Ai, descansa, vai dar tudo certo". E nada pato de maluco. Eu conto essa história no livro, eu ouvi uma nossa, descansa, vai ser. E a fé é algo tão poderoso, né, que a fé é a convicção de fatos que você não vê. Chega a ser até algo ingênuo, infantil, né, parece que a gente volta a ser criança quando a gente acredita em algo que é impossível. Mas vale lembrar também que a fé sem obras ela é morte. Ela é morta, né, é morta. A fé sem obras ela é morta. Não é só crer, é crer e fazer algo para você alcançar. Então eu me joguei, eu cria e creio na minha cura total. Hoje eu posso falar cura, porque naquela época eu bem podia estar em cura.
Quando eu falava em cura com os médicos, eles arrepiavam, porque cura de tetraplegia. Agora, nós até tivemos uma notícia, acredito que há um mês, de uma professora, né, da uma UFRJ, pesquisadora, que está com uma pesquisa aí de uma vacina muito bacana contra lesões ah, é, é, da medula. E eu fiquei encantada com o estudo dela, né? Só que há 6 anos, cura tá algo que não se falava. Mas a fé foi muito importante para mim nesse processo. E a partir da fé eu trouxe um movimento, né? Tive acesso, eu tive o privilégio de ter fisioterapia, fazer RPG, fazer hidroterapia, fazer musculação que eu faço até hoje. Então, isso tudo, a minha mente, sabe? E o meu corpo produzindo, eu acho que foi a combinação perfeita para que eu ficasse em pé novamente. Associado à fé, eu trouxe a disciplina é algo muito importante, né? Apesar de eu ser meio maluquete, eu sou uma pessoa disciplinada, né? Tudo que eu começo, eu preciso terminar, eu não posso de nada parar no meio do caminho, tem que ter isso meio fim. E aí vem a teimosia também, no meio, eu preciso terminar aqui. Detesto deixar as coisas pela metade. Aí a teimosia tem uma ligação com isso. Um outro valor que foi muito importante foi a alegria, o poder que ela pode, que ela nos dá, as reações químicas que acontecem no nosso organismo através da alegria, né? Então, a alegria foi um remédio muito importante. O amor do que amar de todos os lados. Eu tive pessoas cuidando de mim o tempo todo, me incentivando, né? Falando, vai dar certo. Isso foi muito importante para mim. Ah, Além disso, a coragem, porque é preciso ter coragem. Na vida a gente tem que ter coragem, né, Cíntia? E você foi desafiada. Muitas pessoas poderiam sucumbir a esse desafio. Não, e elas tinham direito, né? Elas tinham direito de sucumbir, porque é o que eu falo, é o que eu falo. Mas eles tinham uma virtude aí muito poderosa, que é a coragem. E aí também, eu te mandava com a teimosia, tá vendo? Porque tudo colabora. Você tem que ser um pouco teimosa também. Não dá pra você aceitar tudo com ela abaixo. E junto com a coragem, a esperança. Então, esses valores me nutriam o tempo todo. Eu não me desapegava a eles em momento nenhum. E eu não estou dizendo que eu não tive crises, né? Que eu não tive momentos fracos. Claro que eu tive e tenho até hoje. Eu tenho todo o direito de ter, porque não é algo fácil de descarregar. Contudo, a gente deixa passar e retoma o nosso centro e é a reabilitação. Então, a partir disso, né, agora eu vou responder a sua questão. Estou em paz de transição de carreira. Não estou mais como estrategista de marketing, não estou mais como professora universitária. Estou entrando no segmento de palestras, agora escritora e também consultora de marketing para pequenas, médio e microempresas. Eu quero democratizar o marketing também. Geralmente essas empresas não conseguem ter acesso a esse tipo de conteúdo porque o investimento é um pouco fora da realidade deles. Então, eu quero levar o marketing estratégico realmente para aquelas empresas que não têm condição. Eu posso falar, né? Você já trabalhou comigo, né, Cíntia? A Cíntia é uma profissional incrível, muito competente, muito dedicada, teimosa, no bom sentido. E eu desejo muito sucesso nessa nova vida, né, Cíntia? Muito obrigada, Sancho. Foi um prazer estar aqui com você. Te espero dia 11, lá no Bistrô, às 19 horas, para o lançamento da minha obra aí, Caindo na Vida. Lembrando que esse título ele tem um significado ambíguo. Cair de cair, realmente, mas cair também de viver, experimentar, vivenciar, né, a nossa possibilidade de ser um ser humano nesse planeta Terra. Muito obrigada.
Que isso, eu que agradeço a presença da Cíntia Siqueira e tomara aí que você tenha uma vida maravilhosa pela frente, evolua sempre Amém, observo. e ajude muitas pessoas também, porque você tem a capacidade, o dom de inspirar e de ajudar muitas pessoas. Agora, Cíntia, eu gostaria que você passasse uma mensagem para aquelas pessoas que chegaram até aqui, o que elas podem fazer de diferente ou de melhor na sua vida, baseado na sua experiência que você viveu. Que eu tiro de lição disso tudo que eu vivi, e as pessoas falam que conselho, se fosse bom, não era dado, né? Era cobrado. Mas eu não concordo muito com essa afirmação, não. A gente precisa orientar que é bom. A orientação que eu dou é: gastem tempos com vocês mesmos. Eu vou falar um pleonasmo aqui. Entrem para dentro de vocês. Sinta com o coração de vocês. Percebam a respiração de vocês. Conversem com vocês mesmos. E entendam quem vocês são. Pare um pouquinho. Olhe para a sua família. Gaste tempo com você mesmo. Saia, passeie, divirta-se. Ame o seu próximo como você mesmo. Se ame acima de tudo. E eu quero te convidar para fazer parte da minha comunidade, porque eu acredito que hoje a minha missão de vida é levar as pessoas a acreditarem no possível. Não de uma forma leviana, que eu preciso ter cuidado, mas eu quero começar a discutir as situações que não eram discutidas. Então, se eu posso deixar uma mensagem, questione o possível. Questione o possível. E está dentro de você a resposta. Começa aí dentro de você, através de você. Se eu não tivesse me olhado por dentro, se eu não tivesse me sentido, me compreendido, eu não estaria em pé. Tem muita força dentro de você, há poder aí. Jesus Deus falava isso, o reino de Deus está dentro de nós e ele faz certíssimo. E muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero levar esperança, alegria, otimismo para as pessoas no momento de muita dor que o nosso mundo, né, vive, com tantos problemas e tantas mazelas, mas para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar a si mesmo. Então eu começo essa pequena revolução comigo mesmo. E quem quiser vir comigo, que esteja muito bem-vindo. Muito obrigada, Paty. Eu te agradeço, Cíntia. Um prazer enorme falar com você, aprender muito mais com você. E vamos chegando ao fim. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Em breve no meu Instagram, tá caindo da minha vida. Vocês vão adorar essa história. Inscreva-se, né? Ajude esse canal a crescer. Dê seu like aí, seu joinha. Comente aí o que você achou também. Faça perguntas para a Cíntia, que eu tenho certeza que ela vai ler, vai responder, vai interagir Sim. com vocês. E vamos chegando ao final do episódio TV Mix Podcast. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais.